Ontem não foi um dia de decisões favoráveis aí para os aposentados e pensionistas do INSS, para os beneficiários do INSS, tá certo? Ontem tivemos duas decisões muito importantes do Poder Judiciário e ambas foram contrários aos interesses dos segurados e dos beneficiários do INSS. E é isso que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Eu estou tratando aqui da revisão da vida toda e do tema 277, que foi resolvido lá pela Turma Nacional de Uniformização. Então, vamos começar pela revisão da vida toda. A tese da revisão da vida toda, de uma forma bem resumida, ela tem o objetivo de ser inserido no cálculo do valor da aposentadoria as contribuições anteriores a julho de 1994, tá bom? Por causa de uma lei lá em 1999, essas contribuições anteriores elas foram excluídas do cálculo do valor da aposentadoria, né, a partir da data que ela entrou em vigor. Então, são excluídas as contribuições anteriores a julho de 94 do cálculo da aposentadoria. Qual que é o problema, né? Muitas pessoas fizeram as suas melhores e maiores contribuições justamente em período anterior a essa data. E essas pessoas terminam sendo prejudicadas porque as suas maiores contribuições não são computadas ali, não são usadas para o cálculo da aposentadoria. Então, elas começaram a entrar no Poder Judiciário, né, com ação no Poder Judiciário, questionando isso. E a essa tese foi dado o nome de revisão da vida toda, tá bom? A situação chegou até o Supremo Tribunal Federal e lá, no primeiro momento, a gente teve a votação de 6 votos favoráveis e 5 contra a revisão da vida toda. Então, em primeiro momento, a gente tinha a ideia de que os segurados iriam ganhar essa tese, certo? Mas o que acontece? A votação estava ocorrendo por meio do plenário virtual. O plenário virtual, basicamente, é um ambiente eletrônico onde os ministros eles depositam, né, entre aspas, aí, o seu voto escrito, tá certo? Então não tem aqueles debates, né, aquela discussão acerca da matéria. E para isso, né, é aberto um espaço de tempo. Então, a votação começa aqui no dia X e acaba no dia Y, e dentro desse espaço de tempo aqui, os ministros podem colocar os seus votos de forma escrita. Qual que é o problema? O que que aconteceu, né, que gerou um entrave aqui na conclusão desse tema, dessa revisão? Faltando 30 minutos para acabar o prazo, então, aqui da data X, faltando 30 minutos para acabar esse dia, o ministro Nunes Marques apresentou um pedido de destaque na revisão da vida toda. O que isso faz na prática é zerar toda a votação. Então, a gente volta lá para a estaca zero, tá certo? Existem algumas discussões se esse pedido ele foi feito de forma legal ou não, né? Se há algum tipo de arbitrariedade nessa posição do ministro Nunes Marques, justamente porque o seu voto foi vencido durante o julgamento da revisão da vida toda, tá? Então, essa é justamente a notícia que eu quero trazer para vocês. Eu até deixei separado aqui no computador e eu vou ler o que foi que aconteceu. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, negou o mandado de segurança formulado pela Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Goiás para anular o pedido de destaque apresentado por Nunes Marques no caso que ficou conhecido como revisão da vida toda. Então, como eu disse, existe aí a esperança de que seja anulado esse pedido de destaque, justamente porque ele foi feito faltando apenas 30 minutos para encerrar a votação, após o ministro ter conhecimento do voto de todos os outros ministros, né, e ver que a sua tese seria vencida lá no STF. Então, ele apresentou esse pedido de destaque, zerou tudo, fez a gente voltar para a estaca zero. Então, essa federação aqui dos aposentados e pensionistas do estado de Goiás apresentou esse pedido, só que o ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido de anular o destaque feito pelo ministro Nunes Marques. E aqui tem uma questão muito importante. O ministro Ricardo Lewandowski, ele votou favorável à tese da revisão da vida toda e, mesmo assim, não viu nenhum problema no que refere ao pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Então, vamos só para fazer o paralelo aqui, tá bom? O ministro Nunes Marques
ele votou contra a revisão da vida toda, o ministro Ricardo Lewandowski votou a favor da revisão da vida toda. Depois que todos os ministros apresentaram seus votos, faltando apenas 30 minutos para encerrar o prazo de votação, o ministro Nunes Marques, que foi quem votou contra a revisão da vida toda, né, foi um dos que votou contra a revisão da vida toda, apresentou um pedido de destaque, fazendo com que essa votação seja zerada. Foi feita, então, por causa disso, a Federação aqui dos Aposentados e Pensionistas, né, da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Goiás, entrou com mandado de segurança. Nesse mandado de segurança, o ministro que julgou o caso, né, nesse primeiro momento, foi o ministro Ricardo Lewandowski, e ele disse que não tem nenhum problema com o pedido de destaque feito pelo ministro Nunes Marques, sendo que ele votou de forma contrária ao entendimento do ministro Nunes Marques, ou seja, Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski, votou favorável à revisão da vida toda, e mesmo assim não viu nenhum tipo de problema em relação ao destaque apresentado pelo ministro Nunes Marques. O que vai acontecer agora, então, né, até que a gente tenha uma outra solução, né, se a gente tiver outra solução, é que a votação da revisão da vida toda sai do plenário virtual, então ele não vai mais ser feito ali por meio do depósito de votos, né, dos votos escritos, mas ele vai acontecer, sim, por forma de debates no plenário do STF, que, se você já acompanhou aí pelo YouTube, né, pela TV Justiça, acontece ali no pleno do STF, que os ministros eles discutem, eles debatem as matérias. Ultimamente tem sido realizado por meio de videoconferência, né, em razão aí das medidas de controle da pandemia de Covid-19, mas o que é importante é o seguinte, ele sai do plenário virtual, que é esse ambiente eletrônico que há o depósito dos votos, e passa a ser feito por meio do pleno, ali onde os ministros podem debater e discutir a matéria, e eles vão dar o seu voto de forma verbal, né, de forma oral, certo? Isso que é importante. Agora, Breno, qual o problema dessa situação? O que está acontecendo que pode prejudicar, de fato, os trabalhadores e os segurados do INSS, os aposentados? O que acontece é o seguinte, o primeiro voto nessa matéria, na revisão da vida toda, foi apresentado pelo ministro Marco Aurélio, e foi um voto favorável à revisão da vida toda. O que acontece é que o ministro Marco Aurélio hoje ele está aposentado, né? E, portanto, com esse pedido de destaque, o seu voto vai ser eliminado e ele não pode mais votar, justamente porque ele já está aposentado. Quem deve votar no seu lugar, né, quem assumiu a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio no STF, agora é o ministro André Mendonça, que foi nomeado, né, foi indicado recentemente aí pelo presidente Bolsonaro e aprovado, já está compondo os quadros do STF. O ministro André Mendonça, ele tem toda uma carreira na Advocacia Geral da União, que basicamente tem o dever de defender os interesses da União, né, nos processos judiciais. Então, o que gera para a gente é uma expectativa de que o ministro vai manter a sua posição, né, profissional aí de toda uma vida de se manter defendendo os interesses da União. Recentemente, né, a gente teve declarações aí de que essa decisão de ser favorável à revisão da vida toda causaria um grande rombo financeiro orçamentário no INSS, né? Teve gente que disse que queriam até afundar o país. Então, a gente tem esses contrapontos, né, sendo analisados e há uma grande possibilidade realmente de que o ministro André Mendonça agora vote contra a revisão da vida toda. Então, veja, como a gente tinha 6 votos favoráveis à revisão da vida toda e 5 votos contra a revisão da vida toda, sem o voto agora do ministro Marco Aurélio, que está aposentado, não pode mais votar, né? Então a gente vai ficar 5-5, digamos assim. E acrescentando o voto do ministro André Mendonça, que a gente espera, não espera no sentido de que a gente quer que seja, mas que a gente imagina que vai ser contrário à revisão da vida toda, nós devemos ter agora uma votação de 6 votos a 5, mas agora em favor do INSS, ou seja, contra a revisão da vida toda. Com certeza, essa não é uma decisão que beneficia, né, que olha o lado dos segurados, dos aposentados, pensionistas do INSS, que tiveram as suas maiores contribuições, né, que muito contribuíram com a Previdência,
e agora estão recebendo os benefícios muito baixos, em que pesem terem realizado o pagamento de grandes contribuições em períodos anteriores a julho de 1994. Então, essa era a primeira decisão que eu queria compartilhar com vocês, que ocorreu no dia de ontem, né, no dia 17 de março, e que realmente é contrária aos interesses dos aposentados, pensionistas, dos segurados, dos beneficiários do INSS, tá bom? A segunda votação, o segundo caso que eu quero trazer aqui é a votação, a resolução do tema 277 da Turma Nacional de Uniformização. O que acontece com esse tema? O que é esse tema? No INSS hoje, a gente tem a chamada alta programada. O que é isso? Quando você passa lá por uma perícia do INSS, o próprio perito ele já te dá um prazo em que o seu benefício vai ser suspenso, né? Ele vai ser cessado. Se você não concordar com essa decisão, você pode entrar com um pedido de reconsideração, ou se quando chegar a data do benefício ser cessado, você ainda achar que não pode voltar ao trabalho, dentro do prazo de 15 dias antes de encerrar o benefício, você tem que apresentar um pedido de prorrogação e entregar novos laudos médicos lá no INSS, você vai passar por uma nova perícia. Essa é a alta programada. A discussão é o beneficiário, o aposentado por invalidez, né, nesse caso são para os benefícios por incapacidade, então o aposentado por invalidez, ou quem está recebendo ali o auxílio por incapacidade temporária, né, o auxílio doença, se eles são obrigados a fazer o pedido de prorrogação ou entrar com recurso para dilatar esse prazo, ou se eles podem entrar direto com uma ação na Justiça Federal, tá bom? Então, há quem defenda o ponto de que o segurado ele recebeu o benefício, está na alta programada, ele não precisa mais apresentar nenhum pedido no INSS, ele pode se socorrer diretamente da Justiça Federal. E há o outro ponto em que não, o segurado ele deve ou apresentar um recurso, né, um pedido de reconsideração lá no próprio INSS, ou fazer o pedido de prorrogação do seu benefício. Sem isso, não estaria caracterizado o que a gente chama de interesse de agir, tá bom? Então, anota aí, interesse de agir. Basicamente, é que o segurado ele não teria motivo para entrar com um processo judicial. E por que ele não tem motivo? Então, outro termo técnico aí, porque a gente não teria uma pretensão resistida. O que é isso? Basicamente, né, mais uma vez, basicamente, de forma bem resumida, a gente não teria uma resistência do INSS, já que o INSS não foi provocado a dar uma manifestação a dizer se ele aceita ou não a prorrogação do seu benefício, tá bom? Então, dois nomezinhos técnicos aí, não encontrei outras palavras para dizer, mas de forma bem resumida, é isso que quer dizer. Interesse de agir, porque não teriam a resistência do INSS, né, na prorrogação, e pretensão resistida, aí, que seria o fato do INSS negar o seu pedido. Então, por isso, não haveria interesse nessa ação processual, porque em nenhum momento o INSS disse que não vai prorrogar o seu benefício. Ele simplesmente fixou uma data inicial de cessação, porque a lei assim manda, e você deve fazer o seu pedido de prorrogação. Essa era a discussão que estava sendo feita ali na Turma Nacional de Uniformização. E essa foi a decisão tomada lá pelos juízes na Turma Nacional de Uniformização. O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária, com estimativa de DCB, ou seja, data de cessação do benefício, também chamado de alta programada, né, quando o próprio perito fixa ali a data, pressupõe, por parte do segurado, o pedido de prorrogação, né, que deve ser feito aí, como eu falei, dentro daqueles últimos 15 dias da data de encerramento do benefício, deve ter recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previsto normativamente, sem o que não se configura o interesse de agir em juízo. Então, como eu falei, prevaleceu a segunda tese, não prevaleceu a ideia de que o segurado, de que o beneficiário do INSS pode acionar diretamente o Poder Judiciário para discutir a matéria. Então, prevalece a segunda tese. Se você teve concedido o seu benefício por incapacidade temporária, né, o seu benefício por incapacidade permanente, e tem uma data prevista para a cessação, tem a alta programada lá no seu benefício, para que esse benefício não seja suspenso,
né? E para que você possa discutir a prorrogação desse benefício no INSS, você deve primeiro fazer o seu pedido de prorrogação, caso você não tenha apresentado nenhum recurso, né, e nenhum pedido de reconsideração, você deve fazer o seu pedido de prorrogação do benefício, e caso ele seja cortado, caso o perito diga que você já pode voltar a trabalhar, aí sim cabe entrar com ação na Justiça Federal, onde você vai fazer uma nova perícia e começar a discutir lá no âmbito da Justiça Federal se você tem direito ou não a continuar recebendo o seu benefício. Então, vamos recapitular aqui as duas decisões. Revisão da vida toda. O ministro Nunes Marques apresentou um pedido de destaque. Há uma discussão sobre a legalidade ou não desse pedido de destaque, e por causa disso, a Federação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Goiás entrou com mandado de segurança no STF. Porém, o ministro Ricardo Lewandowski disse que não há nenhum problema, não há nenhum abuso de direito, nenhum abuso de poder do ministro Nunes Marques e arquivou o mandado de segurança. Com isso, nesse momento, segue o destaque, né, e a votação realmente está zerada até uma posterior decisão. Decisão contra os interesses aí dos aposentados, pensionistas segurados, beneficiários do INSS. E a decisão da Turma Nacional de Uniformização no tema 277, deixando claro que, havendo alta programada do benefício por incapacidade no INSS, é responsabilidade do segurado apresentar um recurso administrativo, um pedido de reconsideração ou pedido de prorrogação do seu benefício, sem os quais ele não pode discutir a matéria lá no Poder Judiciário, né? Ele não consegue entrar com o processo. Ele até consegue entrar com o processo, mas o processo vai ser arquivado por falta de interesse de agir, tá bom? Esse era o nosso conteúdo de hoje, eram as notícias que eu queria passar para vocês. Se você ficou com algum tipo de dúvida, deixe aqui nos comentários qual a sua dúvida, qual a sua sugestão de conteúdo para que a gente continue produzindo novos vídeos, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo aí com os amigos, com conhecidos, compartilhe no WhatsApp para que ele atinja o maior número de pessoas. E até o próximo vídeo.